Ô, gente, até onde vai o amor de um pai para o seu filho, hein? Isso é muito importante, esse movimento, né? E no nosso especial de Dia dos Pais, hoje, você vai conhecer a família Noronha. O Piero Noronha, pai, maratonista e policial militar, transformou o asfalto e a corrida no maior elo de ligação com seu filho Miguel. Ao lado da esposa Sheina e das filhas Luna e Sofia, eles provam que não existem limites quando o motor da vida é a dedicação. Acompanha com a gente essa primeira parte desta matéria especial para o Dia dos Pais. O que faz um pai ultrapassar os próprios limites? Para Piero Noronha, um policial militar e maratonista, a resposta tem nome. É Miguel, o seu filho de 11 anos. Mas a história que nós vamos conhecer hoje começou muito antes, ainda na gestação, ao lado da sua esposa Sheina. O pequeno Miguel nasceu prematuro com apenas 26 semanas. O diagnóstico de paralisia cerebral trouxe incertezas para vocês, mas nunca o medo de lutar, não é mesmo, Piero? E eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Legal. Gente, meu nome é Piero Noronha, eu sou policial militar, sou pai de família, sou um pai típico, atípico, adotivo, marido. E assim, a nossa história ela começou quando a minha esposa recebeu a notícia de estar grávida e eram gêmeos. Aí eu falo, meu Deus, 2 meninos. E assim, a gravidez ela foi se transcorrendo tudo bem, ultrassom, vendo os 2 crescer. O nome, quando soubemos que iam ser meninos, escolhemos Miguel e Heitor. E foi assim, foi fantástico. E aí, do nada, bum, uma síndrome. Ela teve uma síndrome de transfusão feto-fetal. Foi uma síndrome que um bebê recebia todos os nutrientes e um bebê não recebia nada. E os 3 corriam risco de vida. O médico ele foi bem sincero. Ela teria que fazer uma fetoscopia, que seria separar os cordões umbilicais para poder normalizar tudo dentro do organismo dela. Fizemos uma correria extrema, UTI, para poder levar para São Paulo. Fomos para São Paulo. Pedimos uma alta a pedido em um hospital, porque ela ia fazer uma cirurgia particular em um outro hospital. Então realmente foi algo, assim, assustador, né? Foi muito difícil. E aí foi feita a cirurgia e foi tudo certo, foi uma maravilha. Conseguiu tirar o líquido da barriga, normalizou o Doppler dos bebês, tudo bem. Deu 1 semana, estourou a bolsa. Aí foi. Ela tinha 26 semanas, né? 6 meses os nenéns. E aí foi feita a cirurgia, foi feita a cesariana. O parto de emergência, parto de emergência. E aí o Heitor, ele viveu durante 5 horas, ele nasceu com 500 gramas e ele não resistiu. E o Miguel nasceu com 700 gramas. Ele ficou praticamente 4 meses na UTI. Quando ele veio para casa, e aí já neném, e aí nós começamos a perceber que tinham alguns reflexos que não estavam no parâmetro de uma criança, da idade. Né? O diagnóstico, eu falo que, por mais que tenha sido tardio, deu tempo. Porque quando percebemos que o Miguel, ele não tinha movimentos, né, da criança típica, e o que nós ouvíamos muito, né, dos médicos, dos pediatras, é que ai, mãe foi prematurinho, ai, aquele foi prematurinho, tudo muito devagar. E em uma determinada consulta, a médica ela mandou para o fisioterapeuta e lá foi constatado que o Miguel tinha paralisia cerebral. Mas em que momento você percebeu que você não precisava mudar a realidade dele, mas você é que sim precisava se adaptar, entender e perceber que dava para levar uma vida assim também e você se adaptar a ele? Sim, eu tive quando é um impacto, né, de você ter um filho que tem a paralisia, eu, num primeiro momento, eu sou policial, sempre fui ativo, sempre fui operacional. E quando eu vi que o Miguel necessitava que eu me movimentasse, que eu alterasse, aí foi assim, a nossa família se uniu para que a gente pudesse, primeiro, ajudar e dar as condições que o Miguel tinha para ele poder ficar, ter
tudo que uma criança precisa, porque ele é uma criança com paralisia. Então o nosso foco era ele, junto à família, a parte multidisciplinar de psicólogo, psicoterapia, fono, TO. Então tudo isso foi crescendo e a gente foi vendo a evolução do Miguel. Porém, no dia a dia, eu no trabalho, minha esposa também trabalhando e a gente tentando, vai passando o tempo, a gente vai descuidando um pouco, então eu já estava mais gordinho, mais pesado, e o Miguel crescendo. E aí teve um dia que eu falo que foi um impacto para mim, foi o dia que me impactou muito, que eu lembro a data, né, que foi 1º de março de 2021, pandemia. Fui pegar o Miguel da cadeira para pôr no carro e ele ficou pesado para mim. Mas ele ficou pesado e eu fiquei naquele desespero, volto pro carro, volto pra cadeira, volto pro carro. Voltei ele pra cadeira e ele olhou para mim, um olharzinho assim como se fosse, e agora, papai? O que a gente vai fazer? Ali, naquele momento, eu arrepio porque eu falo, cara, que ali eu falei, cara, ele vai ficar cada vez maior, mais pesado e eu vou ficar cada vez mais velho, mais fraco. Falei, eu não posso fazer isso com ele. Chegamos em casa, desci ele, virei para minha esposa e falei, vou correr. Aí, Abandonou os velhos hábitos. Sim. Totalmente. Eu falo que essa mudança, ela começou em um pensamento meu para tentar melhorar por ele. Aí acrescentou uma mudança de hábitos, aí depois acrescentou ele na corrida, porque eu comecei a pensar, e se nós levarmos ele na corrida? No primeiro momento foi com a cadeira normal, foi numa praça e nós percebemos que a cadeira normal, ela segurava, ela não ia. Então eu estava começando a melhorar um pouco na corrida, eu falei, vamos colocar ele na corrida. Dani, vocês estão vendo, olha, tem muita história aqui em relação ao Miguel, Noronha, a Sheina e essa família maravilhosa. Mas daqui a pouquinho eu volto com muito mais história para vocês. Olha, minha gente, vocês estão vendo que a história do Miguel, do Noronha e da Sheina aqui é uma grande história de fé e superação também. Mas agora eu quero saber, Noronha, em que momento essa sua ideia de começar a correr, você teve também a ideia de colocar o Miguel nessa paixão, inserir ele dessa maneira tão bonita? Foi muito bom, porque eu estava começando a correr, começando a melhorar a saúde. E aí nós tivemos numa das corridas que eu fui, eu vi um triciclo desse, achei interessante, falei, nossa, tem um triciclo. Tentamos com a cadeira, a gente viu que a cadeira de rodas ela não era adaptada para isso. E aí fomos atrás de uma cadeira própria, um triciclo de corrida. Fizemos a nossa primeira corrida, foi muito difícil, eu confesso que eu treinava sem a cadeira. Quando eu comecei a treinar com a cadeira era em ambiente mais plano, mas na corrida não tem nada plano, né? A corrida é assim. Então, quando é subida, não tem marcha, é força física. E aí ele foi crescendo, o peso foi aumentando, só que aí o papai também teve que treinar mais e correr mais. E aí começamos a nos desbravar. Primeiro foi 5 quilômetros, depois foi 10 quilômetros. A corrida, eu preciso do quê? De uma equipe, porque não é fácil. Como que eu vou fazer tudo isso? E aí entra a minha staff, minha treinadora, tudo essa parte, quem coordena toda a nossa corrida é minha esposa. Hoje somos o time, a nossa equipe de corrida do Miguel. Sem esse time todo você não faz nada. Não consigo. Todas as corridas, a gente fala que tem a parte que virou a nossa marca registrada, né? Que ela inventou tanto na largada como na saída, o vai papai, vai Miguel, e ele fica esperando o vai papai, vai Miguel. Hoje o Miguel ele consegue estar conectado a um mundo que até um tempo atrás não era para ele. Era um mundo que não era a realidade. Não cabia, né? Não cabia. E olhando para todo o contexto da sua história, é muito bonito enxergar tudo isso que vocês estão contando. O sorrisão do Miguel não tem preço, né? Mas qual que é a maior lição que você tira de vida para essa história toda tão bonita? Olha, a primeira coisa eu falo que a gente tem que se apegar a Deus. A gente tem que agradecer e se apegar a Deus, porque
nada vai vir fácil. Eu acho que é algo que eu penso muito, que eu falo que, não sei se isso é bíblico ou não, mas que os desafios, eles vão ter, as pedras. Então, existe aquela, Deus não dá uma cruz que você pode carregar. Não, eu não concordo que é a cruz. Eu acho que Deus coloca um desafio que você pode superar. Então, ele acredita em você, que o Miguel, ele tem vários desafios. E se eu posso ajudá-lo a transpor esses desafios, eu vou fazer. Se o Miguel pudesse compreender um pouco mais o que tem dentro do seu coração para ele, o que você diria para ele hoje? Ai, meu Deus do céu. Você me pega. Essa foi profunda, hein, Miguel? Eu gostaria muito, de verdade, que o Miguel, ele soubesse o quanto eu amo ele e o quanto eu faria tudo para que ele pudesse entender, né? Que o papai ama muito ele. Com certeza, ele entende, né, filho? Todo dia e que espero o papai voltar para casa, né? Com certeza ele entende. É uma dádiva ser o pai dele, é uma dádiva ter tido essa missão. Eu agradeço a Deus todo dia. Sheina, a gente sabe também que a maternidade não é simples, não é fácil. Uma maternidade como a que você teve do Miguel também foi muito difícil, mas quando você olha para o Noronha, enquanto pai, o que você sente, o que você queria deixar de mensagem para ele nesse Dia dos Pais? Primeiro que eu tenho muito orgulho, né, do pai que ele é. Ele é um pai maravilhoso. Ele é um marido, né, um esposo maravilhoso. Então, assim, eu tenho muito orgulho dele. Nossos filhos também têm muito orgulho dele como pai. E eu amo muito ele. Amor, te amo. Para o Miguel, o maior troféu não é a medalha no peito. É o colo, a proteção e a certeza de que ele nunca estará sozinho. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu gosto muito como você trata a gente, como você é carinhoso com cada um de nós. Ensinou a Luna a jogar bola, me ensinou a ler, corre com o Miguel. Eu agradeço muito por ter você na minha vida. Te amo e feliz Dia dos Pais. Neste Dia dos Pais, a TV Aparecida homenageia a todos os pais que, assim como o Piero, transformam o amor em movimento e inclusão. Que emocionante, que bonito. Eu acho que tem um momento que ele fala, né, da dedicação. Ele fala assim, não é cruz, é desafio. Sabe o que eu achei bonito? Ele fala exatamente o que é o Benção da Manhã, o que é a mensagem do Benção da Manhã. A gente entender que cruz não é a gente só ficar lamentando, chorando e sofrendo, porque Deus fez isso comigo, não. É entender que é um desafio, né? E ele também entende os desafios do próprio filho. E ele mudou a vida dele completamente para isso. Todo pai muda, né? Você é um quando você não é pai e você é outro quando você se torna pai. Nasce um pai, também nasce um novo homem ali. Então, eu acho que é tão bonito ver a dedicação. A dedicação completa. E a superação da família, não? É. O desafio seu não é só seu. Se eu te amo, é meu. É. Então, ele expressou muito bem na família Noronha, né? E eu vou ajudá-lo a superar os desafios dele. E também, é claro, ele percebe que o filho o ajuda a superar o desafio de ser um bom pai. Sim, exatamente. É conjunto, né? É conexão. É conexão. Eles expressaram colocar o meu filho conectado com o mundo, com a realidade. E isso é possível quando você se conecta com o outro, com amor, com afeto, com carinho. E olha que bonito, porque isso é tão profundo. Depois a filha diz, né? Ele me ensinou a ler, me ensinou a escrever. Participar da vida. Então, que todos os pais tenham bastante saúde, também possam procurar ajuda, né? Isso tudo, gente, também existe um grupo de apoio em conjunto, as pessoas procuram ajuda, existe ajuda para que você possa ajudar seu filho. Não é fácil, realmente não é fácil. Muito bonito, muito emocionante, mas o viver, ele é desafiador. O viver é desafiador e ser uma presença afetiva e efetiva, o afeto,
que transforma, Sim. é sempre importante para todos. Sim. É uma missão. É uma missão, né, padre? Uma missão. E é uma missão que a gente precisa encarar, aceitar, né? Mas é bom, né? É bom. É bom É bom, ser porque eu vivi presença isso, né? afetiva e efetiva. É bom sentir também a presença, por exemplo, aqui nós estamos, né, entre amigos, a presença afetiva e afetiva de todos. Por isso que a gente consegue fazer o programa assim, né? É maternidade, paternidade e amizade. E a amizade. Não é à toa. Quando a gente chega, que a gente fala isso, e falamos mesmo, né? Porque nós vamos fazer isso aqui tudo juntos, a gente não faz sozinho. Então, sabe, você que é pai, que está acompanhando o programa agora, talvez você tenha assistido essa matéria e tenha tocado em você, falado, poxa, mas eu não sou um pai tão bom assim. Não se culpe, tá? Acho que é importante a gente reconhecer os nossos limites, os nossos desejos também, reconhecer as nossas capacidades, né? Então se valorize também, cada um é de um jeito e você tem o seu, então também procure sempre evoluir e não olhar a cruz como o lado ruim, mas e sim como um desafio para você Como crescer. oferta. Como oferta. E toda relação é um desafio, né? Independente da necessidade do outro. Não é? O relacionar-se é um desafio. Sair de mim mesmo para encontrar com você. E hoje em dia, me perdoe se está alongando, mas esse sair de mim é sair das minhas seguranças ou falsas amarguras. E isso sempre é um medo, né? Porque eu me abro para o outro. E todo relacionamento é abrir-se. É verdade, padre. Olha, gente, quanto ensinamento. Então, para acompanhar novamente essa matéria especial, você entra lá no YouTube da TV Aparecida, já tem a matéria completinha lá para você assistir novamente e para você compartilhar também. Compartilha esse momento tão especial. Mostra para os outros, né? Mostra para os outros, exatamente. E feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão acompanhando a gente.